Então vamos dar seguimento aqui fazendo o login, buscando os dados aqui nessa tabela. Aqui dentro do Visual Studio, na classe Program, ok? Se você não estiver vendo ela aí no seu projeto, você vem aqui em Gerenciador de Soluções e dá 2 cliques aqui sobre a classe Program. Eu vou então comentar agora, eu vou descomentar, né, no caso, eu vou remover essa linha aqui. Eu vou também remover o formulário de teste, tá? Que a gente estava fazendo só para testar, botão direito, e vou escolher a opção excluir, ok? E vou vir aqui, ó, se o usuário conseguiu logar, tá? Vamos descomentar aqui, e vamos comentar, tirar esse comentário aqui também. Deixa eu ver aqui aonde a gente tem que descomentar agora, ó. Vamos tirar esse comentário daqui. E vamos fechar ele aqui, porque eu não quero ainda ficar mostrando a tela de splash. Então, vou deixar ele abrir o login, certo? Ó, depois que o nosso projeto estiver pronto, aí a gente vem aqui e descomenta esses dois aqui, tá bom? Só para a gente não ficar toda vez abrindo o formulário de splash. Então tá, vamos dar aqui um Ctrl Shift S. Eu vou dar aqui um F5 só para ver se ele vai abrir. Então, abriu certinho, cliquei aqui, fechou. Então, tá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, dentro do formulário de login, a nossa funçãozinha para poder salvar, para poder logar, certo? Então, vou dar 2 cliques aqui no entrar. Antes de fazer o login, eu tenho que fazer algumas validações, tá? Então, ó, primeiro, eu vou verificar se ele informou o usuário, ó, verificar se o usuário foi informado. Então, eu vou verificar se o txt usuário na propriedade texto, se ele for igual a vazio, lembre-se sempre, tá? Vazio é 2 aspas sem nada dentro. Se você colocar um espaço, ficar assim, então não é vazio, ok? Então, se ele for igual a vazio, aí aqui eu vou fazer o meu tratamento. Eu vou mostrar uma mensagem de erro, pedindo para ele informar o usuário. Informe o usuário. Ok? Depois eu vou jogar o foco da digitação para dentro desse controle, ó, através do comando focus. E depois eu vou escrever return para ele não executar nada daqui para baixo. Aí pode acontecer do usuário digitar lá um espaço em branco, ok? Para remover esse espaço em branco, a gente vai colocar assim, ó, aqui na frente, ó, depois do teste, você coloca ponto trim, abre e fecha parênteses. Esse trim é uma função. O que ele faz? Ele remove espaços em branco antes e depois de um determinado valor. Ele não remove espaços em branco do meio, tá? Então, se o usuário digitar um espaço lá no txt usuário, esse trim vai remover ele. Então, é importante quando você quer comparar se é vazio, você usar o trim para de fato ele verificar, ele remover qualquer espaço em branco e depois verificar se sobrou alguma coisa, ok? Então, se for igual a vazio, eu vou mostrar informe o usuário. Vou copiar isso aqui, vou colar aqui embaixo. E aqui eu vou verificar se a senha foi informada. Quando a gente está trabalhando assim, ó, a gente, por enquanto, tá, eu vou fazer dessa forma. Eu vou criar uma função para verificar isso daqui tudo de forma automática, mas para você entender como é feito, eu vou fazer passo a passo. Então, aqui eu vou trocar pelo txt senha, ok? E aqui eu vou colocar informe a senha. E aqui eu vou jogar o foco para dentro do txt senha. Ctrl Shift S. Vamos dar um F5 só para testar se ele vai fazer essa verificação para a gente certinho. Abriu aqui o login, ó, cliquei em entrar, informe o usuário. Beleza. Passei o usuário, cliquei em entrar, informe a senha. Ok. Então vamos sair. Agora a gente vai ter que fazer o nosso login. Como a gente vai fazer esse nosso login? Para fazer o login, a gente vai precisar fazer um select na tabela, certo?
eu vou precisar fazer um select, olhando se esse valor aqui, ó, é o mesmo que foi digitado lá no campo de usuário, e também se a senha é a mesma que foi digitada no campo senha, ok? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar aqui o meu SQL de busca. O meu SQL vai ser assim, ó. Selecione lá na tabela usuário, ok? O que você quer selecionar na tabela usuário? Eu vou selecionar apenas, por enquanto, o usuário ID. Só isso aqui, por enquanto, tá? Aí aqui eu vou colocar assim, ó. O que você quer selecionar lá? Quero selecionar onde o campo login for igual. Aí aqui eu vou ter que colocar duas aspas simples, tá? Porque é um texto. Aí eu vou abrir aspas duplas duas vezes, vou digitar 2 sinal de mais e vou concatenar com o txt usuário na propriedade texto. Depois da vírgula, eu vou colocar assim, ó. E também, onde o campo senha for igual, aí eu vou colocar também duas aspas simples, porque o campo senha, ele é um campo do tipo varchar, e aqui eu vou concatenar também com o txt senha na propriedade texto, ok? Aí aqui eu posso fechar com ponto vírgula. Então, ó, deixa eu dar um zoom aqui para você visualizar. Ficou dessa forma aqui, ó. Tá um pouco pequeno, mas selecione, ó, select o campo. Eu só vou querer um campo na tabela usuário, onde o campo login for igual ao texto do txt usuário e também o campo senha for igual ao texto do txt senha. Aí aqui, para eu fazer essa verificação, eu vou criar um data table, ok? Ou então, a gente pode até fazer assim, ó. A gente pode criar criar uma variávelzinha. Vou chamar de retorno ou id do usuário, vou colocar id, vai ser igual. Aí eu vou pegar aqui o bd, vou chamar a função buscar, vou passar o SQL e aqui, ó, como ele vai retornar um data table, eu posso colocar assim, ó, eu quero pegar nas linhas, na primeira linha e na primeira coluna. Como ele só vai retornar um resultado, então é como se ele fosse uma célula do Excel, ó. Um resultado, coluna 1, linha 1. Como o índice começa do 0, então aqui seria 0 e 0, ok? O resultado vai estar aqui dentro. Então aqui, ó, eu tenho que converter esse resultado para texto. Então eu escrevo aqui, ó, toString, porque quem vai receber esse resultado é um texto. Então vamos dar um Ctrl Shift S. Eu vou marcar aqui, ó, só para a gente ver quando ele selecionar, ele vai parar aqui para a gente dar uma conferida, tá? Vamos dar então um F5 e a gente vai fazer esse nosso login aqui, ó. Vamos lá, eu vou digitar o login correto, tá? Tem que ser tudo maiúsculo igual a gente fez lá. Deixa eu só confirmar aqui como que é. É DC123 e a senha é 123. Aí vou clicar em entrar. Chegando aqui, ó, se você deixar o mouse sobre a variável id, significa, olha só, ele está com o resultado 1. Então, ele conseguiu fazer essa busca e conseguiu trazer esse resultado. Aí, aqui a gente vai ter que mudar isso aqui, tá? Eu vou dar um F5 aqui só para ele rodar. Ó, ele deu aqui o erro porque a gente não está fazendo a forma correta. Eu vou agora clicar de novo, só que eu vou fazer um login errado. E ele vai dar um erro, quer ver? Ó? Quando a gente entrar assim, olha só o erro que ele dá. Não há linha na posição 0. Por quê? Ele não achou esse nosso ID lá nessa busca, não existe, entendeu? Então, como que a gente vai fazer aqui para poder tratar isso? Ó? Nós vamos fazer o uso de try catch. Eu vou escrever aqui em cima, ó, try, e vou dar 2 vezes tab, ok? Aí eu vou pegar esse código aqui da busca, vou dar um Ctrl X e vou colar ele aqui dentro, ok? Aí, depois, o código que abre o formulário de login, que é esse daqui, ó,
Vou dar um Ctrl X também e vou recortar logo abaixo. Ok? Então, ó, ele vai tentar fazer o login. Deu certo, aí ele abre o formulário ele abre o OK e fecha o login. Agora, se deu errado, aí eu vou pegar isso aqui tudo, ó. Vou dar um Ctrl X e vou recortar aqui dentro do try. Então, ó, colo aqui agora. E essa verificação que a gente tinha, a gente pode apagar. Entendeu? E aqui, ó, eu removo esse exception, que eu não vou fazer tratamento de erro. Então, olha só, nós vamos usar o try. Conseguiu fazer o login, executou essa linha aqui, deu certo. Então, joga os dados e fecha esse formulário para que o login para que o formulário de menu seja aberto, ok? Aí depois não deu certo, ele deu erro, aí você entra dentro do cat, certo? Então vamos lá, o Ctrl Shift S, vamos dar um F5 para poder executar e vamos tentar fazer esse nosso login. Primeiro, eu vou fazer um login errado para ele dar o erro, ó, tentativa 1, tentativa 2, tentativa 3. Então a parte do erro já está funcionando. Agora vamos fazer o login correto. EDC 123, 123 e entrar. Ó, EDC 123, seja bem-vindo. Quando eu fechei, ele abriu o formulário de menu. Então é dessa forma que a gente vai fazer o nosso login. Lembrando que a senha vai ser criptografada. A gente vai chegar lá, né? Ainda vai ter muito caminho para a gente fazer aqui no nosso projeto. Mas de imediato seria isso.